apresentando, né? A gente estava terminando de compartilhar o link, fazendo os últimos ajustes, mas me apresentando, meu nome é Sara Simões. Eu sou farmacêutica, especialista e parceira da equipe Topicô. Eu fui convidada justamente para mostrar para vocês como que o Topicô está impactando a vida de tantas pessoas, como o Topicô está trazendo tantos benefícios para quem faz uso, quais são as estratégias de uso, quais são os benefícios além da questão estética que o Topicô traz para vocês. E também esse momento, é justamente, né, a gente preparou esse momento para esclarecer todas as dúvidas que diariamente a gente recebe, algumas dúvidas frequentes. Então, nesse momento, vocês conseguem esclarecer essas dúvidas, vocês conseguem entender quais são, né, essas ações do Topicô, quais são os nutrientes, a formulação do Topicô para estar impactando a vida de tantas pessoas. Então, eu vou iniciar o compartilhamento da tela. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vão anotando, vão analisando, que no final da apresentação, vocês entram em contato com os consultores, com os especialistas, que todos estão disponíveis para tirarem todas essas dúvidas, esclarecer essas dúvidas que restarem durante a apresentação. Então, eu vou aqui compartilhar a apresentação para que vocês consigam acompanhar todo esse momento. Deixa eu ver se está dando certo. Pronto, foi. Para vocês entenderem por que eu estou aqui, né? Porque eu fui convidada pela equipe Topicô para falar um pouco sobre esse suplemento com vocês, para que vocês entendam sobre ele. Eu sou farmacêutica, generalista, então tenho formação em atenção farmacêutica e farmácia clínica, tenho formação em estética e cosmetologia. Além dessa formação teórica, né? Tenho também mais de 10 anos de experiência em consultório farmacêutico, em atendimento em farmácias também, fazendo treinamentos de equipe. Então, já adianto que todos os nossos consultores e especialistas são altamente treinados e capacitados para esclarecer as dúvidas em relação ao Topicô, para passar todas as orientações para vocês em relação ao Topicô. Então, todos os consultores e especialistas que entram em contato, que estão ali falando com vocês, orientando sobre a forma de uso, sobre as estratégias de uso, tudo isso é muito bem orientado, muito bem treinado, para que vocês façam isso com muito cuidado, né, com muita qualidade, para ter os melhores resultados. Então, falando um pouco, né, sobre o Topicô, já de início, o Topicô é um suplemento alimentar, ele não é considerado um medicamento, por isso ele pode ser vendido fora do ambiente das farmácias, drogarias, ele não precisa ter prescrição médica, precisa ter a prescrição de um profissional para você fazer o uso, então ele pode ser vendido no meio digital, ele pode ser vendido por meio de consultores especialistas que são capacitados, como eu disse, treinados, para que você faça o uso da forma correta do suplemento. Então, vou aqui já iniciando, eu gosto muito, né, sempre de enfatizar e mostrar os feedbacks que a gente recebe diariamente dos nossos clientes. Então, para quem tem dúvida, né, se o Topicô, ele vai agir também no crescimento, no fortalecimento do fio, durante a apresentação, de forma bem resumida, vocês vão entender que sim, que além dos benefícios da pigmentação do cabelo, da prevenção do surgimento de fios brancos, o Topicô, ele também traz benefícios em relação ao crescimento, ao fortalecimento, à redução da queda capilar, à nutrição desse fio. Então, nessas imagens, eu já mostro aqui os resultados de alguns clientes, né, e esses resultados a gente recebe diariamente. Então, eu selecionei alguns resultados para mostrar para vocês, tanto do público feminino quanto do público masculino, porque também é uma dúvida frequente se o Topicô ele vai ter benefícios também para o público masculino. Então, aqui eu já mostro para vocês que sim, tanto, né, em relação à pigmentação como em relação ao crescimento capilar. Então, os homens vão ter benefícios no cabelo, na barba, no bigode. As mulheres também terão os benefícios em relação a esse crescimento capilar, a essa nutrição do fio, ao fortalecimento do fio, que é tão importante para manter um fio, né, os cabelos volumosos, sem a queda capilar, nutridos, com uma pigmentação acontecendo da forma correta. Então, aqui já mostro também resultados em relação à pigmentação do fio, que é uma dúvida frequente. Como que esse fio vai nascer? Se ele vai nascer pigmentado, com a coloração natural do meu cabelo, se ele vai nascer com uma coloração diferente da coloração do meu cabelo. Então, já adianto aqui essa dúvida, que o fio, quando ele volta a pigmentar-se, porque sim, quando o cabelo ele está branco, pode ter um processo de pigmentação natural acontecendo, através da potencialização da nutrição, que justamente é isso que o Topicô vem a oferecer. Por quê? Alguns processos como calvície, alopécia, são regiões, né, do cabelo onde tem a queda capilar, e também o processo de despigmentação do fio, são processos reversíveis, ou seja, a gente pode reverter essa situação, como eu disse, através de estímulos corretos, de estratégias corretas, através de, como o uso do Topicô, né, de uma potencialização de nutrientes. Se você que está com deficiência de vitaminas, com carência de vitaminas, que muitas vezes isso é o que, na maioria das vezes, acaba causando essa queda capilar, essa desnutrição dos fios, essa despigmentação dos fios, a queda de forma excessiva, como acontece na alopécia. Então, quando essa raiz do cabelo não está sendo estimulada da forma correta, acaba tendo esses processos. Então, saibam que eles são reversíveis e o Topicô vai agir justamente nesses pontos também. Além de prevenir, o Topicô também vai ajudar você a trazer de volta a saúde para o seu couro cabeludo, trazer de volta a saúde para a raiz do seu cabelo, para então essa raiz do cabelo conseguir produzir um fio nutrido, um fio fortalecido, como eu disse também, um fio pigmentado. Porque quando o fio ele está, né, uma raiz do cabelo está saudável,
produzindo um fio saudável, esse fio ele se mantém nutrido, fortalecido e pigmentado durante todo o comprimento do cabelo. Então, isso vai da raiz até as pontas, evitando quebra, evitando pontas duplas, evitando que tenha falhas no seu cabelo. Então, esse processo saudável de crescimento, de formação desse fio é muito importante. Então, o estímulo correto dessa raiz do cabelo é muito importante que aconteça da forma correta para que esse fio ele se mantenha nutrido e fortalecido durante todo o seu comprimento. Então, aqui eu já mostro para vocês, né, qual é essa formulação, quais são esses nutrientes que estão presentes no Top. Como eu disse para vocês, esse momento vai ser bem objetivo, bem resumido, para realmente esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham, que a gente recebe diariamente, né, dos nossos consultores, dos nossos especialistas. Então, eu separei algumas dúvidas, montei essa apresentação para que vocês consigam esclarecer essas dúvidas, consigam entender o produto que vocês vão utilizar, consigam perceber quais os benefícios que o Top vai trazer para vocês. Você que está com queda capilar, que está com embranquecimento dos fios acontecendo de forma precoce, está com um processo de oleosidade, né, da raiz do cabelo, acontecendo ali no couro cabeludo, acontecendo de forma excessiva, unhas quebradiças, pele com aspecto envelhecido. Então, você que está com essas queixas, que está com uma baixa autoestima, saiba que com o Top você vai conseguir reverter isso. Você vai conseguir trazer saúde para o seu cabelo, vai conseguir trazer saúde para suas unhas, para a sua pele, e você vai entender que o Top ele vai agir além da estética. O Top ele vai agir na sua saúde. Então, os benefícios desses nutrientes que estão presentes no Top eles vão tratar, né, vão trazer saúde para o seu organismo de dentro para fora. Então, uma suplementação acontecendo de dentro para fora, melhorando o aspecto, né, da sua pele, das suas unhas, o aspecto da raiz do seu cabelo. Vocês vão entender como é importante ter uma circulação sanguínea sendo bem estimulada para levar os nutrientes da forma correta para a raiz desse cabelo. Então, o Top ele vai agir nesses pontos também, para que esse fio de cabelo ele nasça já nutrido. Então, você vai entender que os tratamentos que acontecem de fora para dentro, como os tratamentos que a gente utiliza, né? Shampoo, condicionador, máscaras de tratamento, os famosos cronogramas capilares, eles são muito importantes, mas a gente não pode esquecer dos tratamentos de dentro para fora. Porque se a gente se preocupa só com a parte externa, a gente não vai conseguir trazer saúde de forma completa para esse cabelo. Porque se essa raiz do cabelo não está conseguindo produzir um fio nutrido, fortalecido, então não tem como só um tratamento com cremes, com máscaras de tratamento, manter a saúde desse cabelo. Então, saiba que você tem que ter esse cuidado, e o Top ele vem justamente para trazer esse cuidado para vocês. Porque é um ponto muito importante, é que a gente se preocupa muito em utilizar produtos, né, como anti-envelhecimentos, para prevenir envelhecimento precoce da pele, né, a gente se preocupa com as linhas de expressões, com as rugas, mas a gente acaba esquecendo que a gente também pode prevenir esse envelhecimento precoce nos cabelos, na raiz do cabelo. Porque o envelhecimento é algo natural, é algo fisiológico. Então, se a gente conseguir estimular, potencializar, nutrir essa raiz do cabelo para prevenir, para retardar esse envelhecimento, então a gente faz com que esse cabelo ele fique branco. Depois de muito tempo, mesmo você tendo fatores genéticos influenciando, fatores hormonais influenciando, saiba que com o estímulo correto, com a suplementação correta, você tem como reverter esse processo de envelhecimento. Da mesma forma como tem várias doenças crônicas que a gente consegue reverter, que a gente consegue prevenir o surgimento dessas doenças através de hábitos saudáveis, no cabelo também a gente tem como reverter, tem como prevenir esse envelhecimento através de suplementações, que é justamente isso que o Top vem a oferecer. É essa a estratégia que ele vem a oferecer. Por quê? Quais são os nutrientes que estão presentes no Top? Tem vitamina B6, vitamina B7, que é conhecida como biotina, tem vitamina B9, que é conhecida como ácido fólico, e tem açúcar formativo metilfolato, e temos também na formulação a vitamina B12. Então, esses nutrientes, sabe qual é a estratégia de ter esses nutrientes presentes no Top para me trazer tantos benefícios? Essas vitaminas que estão presentes no Top foram colocadas, né, nessa formulação através de muito estudo, muita análise, para chegar nessa formulação, escolhendo os nutrientes que são essenciais, que são muito importantes para a saúde do nosso corpo cabeludo. Então, todas essas vitaminas que estão presentes no Top elas são indispensáveis para que a gente consiga manter um cabelo crescendo de forma saudável, de forma, né, nutrido, fortalecido, pigmentado também. Então, vocês vão escutar eu falar muito sobre esses termos, porque isso mostra que um cabelo está saudável. Quando ele está nutrido, fortalecido, pigmentado, sem quebras, sem queda capilar. Então, tudo isso é um processo que mostra que o seu couro cabeludo, que a sua raiz de cabelo, está saudável. Então, essas vitaminas, como eu disse, são muito importantes para a saúde do seu couro cabeludo. Se tiver alguma carência ou deficiência de alguma dessas vitaminas, o processo de crescimento capilar acaba acontecendo de forma falha. Então, pode acontecer a queda de forma excessiva, pode acontecer o processo de oleosidade do couro cabeludo de forma excessiva, a fragilidade dos fios de forma excessiva, a despigmentação também acaba acontecendo, justamente porque a carência, a deficiência dessas vitaminas podem ocasionar isso. Então, você que percebe esses sintomas, né, esses sinais, você que está com essas queixas, saiba que quanto antes você utilizar o Top quanto antes você agir, melhor para você. Então, como eu disse, trate, né, sua autoestima como prioridade para você.
que a gente, quando está com a autoestima baixa, a gente tende a ficar doente, a gente tende a não estar com qualidade de vida, não é mesmo? Você que está com a autoestima baixa, você fica mal, você fica sem querer socializar, você fica sem querer fazer várias atividades durante o dia. Então, isso acaba atrapalhando a sua rotina diária, as suas atividades diárias, a sua socialização também. Então, o tópico ele vem para lhe ajudar. Eu sei que muita gente tem esse cuidado, né, de já ter utilizado vários outros produtos, já ter tentado outros produtos, para trazer pigmentação novamente para os fios, para reverter, né, prevenir o surgimento de novos fios brancos, para trazer fortalecimento, nutrição para esses fios. Então, você que está com essas queixas, saiba que com o Topco você vai conseguir chegar ao seu objetivo, que é justamente essas estratégias que a gente mostra para vocês, esses cuidados que a gente tem na orientação, na venda, para que vocês utilizem da forma correta, o tempo de tratamento correto, tudo isso é muito importante para você chegar ao seu objetivo. Então, a gente tem todo esse cuidado com vocês, para que vocês também mandem o feedback de vocês, que a gente fica esperando ansiosamente. É muito importante esse feedback para que a gente entenda como que o Topco está trazendo esses benefícios para vocês. Porque é de fato, não é um fato. A gente recebe esses feedbacks e o Topco está impactando a vida de centenas de brasileiros, milhares de brasileiros que estão mostrando, né, que o Topco está trazendo esses benefícios. Então, é um impacto nacional. A gente fica muito feliz que o Topco esteja, né, trazendo tantos benefícios, levantando a autoestima de tantas pessoas que já tentaram tantos outros produtos, né, outros suplementos, outros tratamentos, pessoas que às vezes se preocupam só com esse tratamento de dentro para fora e agora entendem que é importante também a gente ter esse cuidado de dentro para fora, não só de fora para dentro. E o Topco ele vem justamente para fazer esse pacote completo, né, com essas vitaminas que são estratégicas e específicas para esse cuidado também com a raiz de cabelo, com o couro cabeludo. Então, aqui de forma bem resumida, eu vou falar sobre os benefícios dessas vitaminas para vocês entenderem que esse cuidado do Topco, dessas vitaminas, vai além da questão estética. Essas vitaminas, elas cuidam do seu organismo. Então, eu selecionei alguns benefícios, porque todas essas vitaminas que estão presentes no Topco, elas têm ação no organismo como um todo. Todas essas vitaminas, elas são essenciais para o organismo, para vocês entenderem. Elas são essenciais para o organismo, mas a gente não consegue produzir nenhuma delas. Então, a gente tem que ingerir elas através do alimento ou através de suplementos. Então, quando a gente está com um processo de carência, de deficiência, ou processo de necessidade em alguma região do nosso corpo, como acontece, né, a questão da queda capilar, da fragilidade dos fios, da desnutrição dos fios, da despigmentação desses fios acontecendo de forma precoce. Então, isso mostra que tem que ter uma potencialização, uma suplementação desses nutrientes para que esse trabalho consiga ser feito de forma mais efetiva, de forma mais eficaz. Então, por isso que essa estratégia de juntar essas vitaminas nas concentrações ideais que o Topco trouxe para vocês foi muito importante para que todo mundo consiga ter os melhores benefícios com o uso do Topco. Então, vamos lá, vitamina B6. Sabe quais são os benefícios de forma bem resumida em relação ao meu couro cabeludo, em relação à minha raiz de cabelo? Então, a vitamina B6, ela evita a queda capilar, ela ajuda na circulação do couro cabeludo, na circulação sanguínea ali do couro cabeludo. Isso é muito importante. Por quê? Essa circulação sanguínea, sendo estimulada da forma correta, essa circulação leva oxigenação em quantidades ideais, leva os nutrientes presentes no Topco em quantidades ideais, né, do couro cabeludo. E um ponto muito importante e muito interessante é que esse estímulo da corrente sanguínea acontecendo ali no couro cabeludo, quando isso acontece, acaba incentivando, estimulando também a chegada dos nutrientes, dos outros nutrientes, também chegando em quantidades corretas. Então, tudo que você ingere, né, nos alimentos, todos os nutrientes que são absorvidos, quando você estimula essa circulação sanguínea, acaba também estimulando a chegada desses outros nutrientes no seu couro cabeludo. Então, por isso que eu disse que esses nutrientes são muito estratégicos para vocês, muito estratégicos para a gente que faz uso do Topco, porque ele estimula a nutrição, a potencialização desses nutrientes, também através dos outros nutrientes que a gente ingere. Então, além disso, a vitamina B6 também fortalece os fios, garantindo, né, um crescimento saudável e fortalecido, e isso desde o primeiro estágio do ciclo de vida do cabelo. Para vocês entenderem essa questão do primeiro estágio do ciclo de vida do cabelo, eu trouxe aqui de forma bem resumida, bem ilustrativa, para vocês entenderem que a gente tem 3 fases do ciclo de vida capilar. Quando eu digo que desde o primeiro estágio, né, de ciclo de vida capilar, a vitamina B6 vai agir, é justamente essa fase de crescimento do fio. E essa fase de crescimento do fio, essa raiz do cabelo, ela pode ser estimulada, né, produzindo ali um fio de forma ininterrupta, por uma média de 10 anos. E isso varia muito, né, de acordo com o seu metabolismo, de acordo com a saúde do seu couro cabeludo, de acordo com a saúde da raiz do seu cabelo. Então, quando essa raiz do cabelo ela acontece, ela é estimulada da forma correta, essa raiz de cabelo garante o crescimento desse fio por anos e anos. Então, por isso que é importante a gente manter a nutrição de forma correta, de forma bem estimulada, a ingestão desses nutrientes em quantidades ideais, para manter, para garantir que essa raiz do cabelo seja estimulada da maneira correta. Se vocês perceberem nessa imagem, essas linhas vermelhas ilustram justamente a corrente sanguínea. Então, para vocês entenderem como é importante ter um estímulo correto, uma ativação, né, dessa circulação sanguínea acontecendo no couro cabeludo. Por quê? Para essa raiz do cabelo conseguir produzir um fio de forma correta, estimulada, precisa que essa circulação sanguínea se mantenha ali, trazendo os nutrientes, a oxigenação em quantidades ideais, da maneira correta, para que essa raiz do cabelo ela se mantenha alimentada. A gente tem que entender que essa raiz do cabelo ela precisa ser estimulada e alimentada diariamente, nutrida diariamente,
para que essa raiz do cabelo consiga produzir esse fio de forma saudável. Então, dando continuidade às fases do ciclo de vida capilar, para vocês entenderem. A segunda fase é a fase de regressão do fio, que é o momento que o fio começa a se soltar da raiz do cabelo. Que essas etapas são etapas fisiológicas, são etapas que acontecem no nosso organismo naturalmente, é algo esperado. Então, a terceira fase é a fase de repouso e queda do fio. Sara, essa queda do fio é normal? É saudável ficar caindo fios no meu cabelo? Sim. Isso até um certo ponto. Qual é a média, né, a quantidade de fios que a gente considera saudável, considera normal acontecer ali aquela queda diariamente? Uma média de 100 fios por dia. Isso vai variar de acordo com a densidade do seu cabelo, né, a quantidade de fios que você tem no seu cabelo. Então, vamos pensar aqui uma média de 100 fios, porque isso pode variar de 100 a 150, dependendo dessa densidade. Então, quando ultrapassa essa quantidade, então isso já mostra que essa queda capilar está acontecendo de forma excessiva. Sabe, como é que eu vou saber? Não tem como eu contar essa quantidade de fios que caem no meu cabelo diariamente, né? Do meu couro cabelo diariamente. Não tem como a gente contar, mas tem como a gente ter uma noção. Tem como a gente ter uma ideia. Então, quando você está no processo de escovar o cabelo, de lavar o cabelo, percebe que no ralo tem uma quantidade muito exagerada de fios de cabelo. Quando você passa a mão no seu cabelo, que você percebe que tem uma quantidade muito exagerada de fios. Às vezes você ali dormindo, quando levanta, tem muitos fios no seu travesseiro, até no chão, né, da sua casa, onde você trabalha. Você percebe que onde você fica sempre quantidades, né, exageradas ali de fios caindo no chão. Então, são sinais que você tem que perceber, que a gente tem que entender, né? A gente tem que conhecer o nosso corpo, a gente tem que entender também, conhecer o nosso cabelo, para a gente perceber que algo não está certo. E quando isso está acontecendo, a gente tem que agir o quanto antes. A gente não pode achar que vai deixando para depois, que o organismo, né, por si só, vai acabar revertendo essa situação. E isso, infelizmente, pode piorar a situação. Essa queda capilar pode se tornar uma calvície, essa queda capilar pode se tornar uma alopécia, e dependendo da situação, dependendo da falta de estímulo dessa raiz, pode até acabar inativando essa raiz do cabelo. Então, essa raiz do cabelo inativada não consegue mais produzir fios. Mas a partir do momento que essa raiz do cabelo ela ainda está ali, mesmo que adormecida, mesmo que sem os estímulos corretos, mesmo que ela estando ali, né, de forma adormecida, a gente estimulando da forma correta, a gente consegue reativar, a gente consegue fazer com que essa raiz de cabelo volte a produzir fios de forma saudável. Mas se você for deixando, né, esse processo acontecer de forma contínua, sem cuidado, sem tratamento, sem a suplementação e a nutrição acontecendo da forma correta, sem uma alimentação correta, sem uma ingestão diária correta, tudo isso vai acabar prejudicando e potencializando os malefícios dessa situação. Então, a queda capilar vai acontecer de forma excessiva, a quebra no seu cabelo, né, a baixa densidade dos fios, falhas no crescimento. Então, tudo isso vai acontecendo e vai piorando se você não tem um cuidado. Então, por isso que eu digo, você vai agradecer o quanto antes você utilizar o Tônico para reverter a sua situação, para trazer de volta a sua autoestima, para trazer de volta a saúde do seu corpo cabeludo, a saúde do seu cabelo. Então, aqui eu mostro para você justamente a importância de ter esse cuidado de dentro para fora. Sabe, quando acontece essa queda do fio, para nascer um novo fio, qual a média de tempo para ter esse crescimento? É uma média de mais ou menos 3 meses. Estudos científicos mostram que é justamente esse tempo, essa média de tempo, para ter esse crescimento do fio depois que tem a queda. Então, por isso, vocês que já ouviram falar, sabem que as orientações que a gente passa é justamente dessa forma. Todo tratamento capilar que você fizer, prestem atenção nisso. Todo e qualquer tratamento capilar que você fizer, justamente por causa desse processo da queda do fio para o surgimento de um novo fio, ser uma média de 3 meses. Então, todo tratamento capilar que você fizer precisa de, no mínimo, 3 meses de tratamento para que você tenha os melhores benefícios. E isso vai independente do tratamento que você fizer. Então, se você fizer um tratamento de fora para dentro, através de cromogramas capilares, precisa ter no mínimo 3 meses de tratamento. Esses tratamentos, como o Topco, suplementos alimentares, que são de dentro para fora, também tem que ter no mínimo 3 meses de tratamento. Então, a gente da equipe Topco tem todo esse cuidado para orientar vocês, para vocês entenderem, vocês têm que conhecer o corpo de vocês, a saúde do couro cabeludo de vocês, da raiz de cabelo de vocês, para vocês entenderem onde vocês têm que cuidar, como vocês têm que cuidar. Então, o Topco vem justamente com esse benefício de trazer essa saúde de dentro para fora, estimulando para que tenha esse crescimento saudável. Então, você fazendo o tratamento no tempo ideal, nas quantidades ideais, vocês vão ter os melhores benefícios. Sai, eu já faço uso do Topco e no primeiro mês eu já tive resultados. Porque você disse que com 3 meses é um tempo mínimo, né? De 3 meses para eu ter resultados. Isso é uma média. Vai variar muito da sua queixa, vai variar muito do seu metabolismo, varia também em relação aos medicamentos que você faz uso, se você tem alguma doença, algum caso clínico. Tudo isso em relação aos seus hábitos de vida também. Se você fuma, se você frequentemente está em um ambiente muito poluído, tudo isso vai influenciando. O estresse influencia, a alimentação influencia. Então, quanto mais hábitos saudáveis você tiver, quanto antes você iniciar o uso do suplemento e da forma correta, vocês vão ver nas estratégias de uso que eu vou trazer aqui para vocês, você utilizando da forma correta é muito importante para garantir esses resultados. E por que aqui no primeiro mês de uso muitas pessoas já têm resultados com o uso do Topco? Justamente porque na formulação dele são nutrientes que são essenciais, como eu disse, para a saúde do couro cabeludo, em concentrações altamente estratégicas, altamente eficazes para trazer essa saúde, para potencializar essa saúde do seu couro cabeludo, dessa raiz de cabelo. Então, muitas pessoas vão sim perceber, a maioria já percebe esses benefícios no primeiro mês de uso, mas a gente pede até disciplina no uso, para não relaxar nos outros meses,
para continuar utilizando da forma correta. Então, você utiliza por no mínimo 3 meses, da forma ideal, da maneira como tem que ser utilizado, né, diariamente o tópico, para você ter os melhores resultados. Sara, mas eu preciso utilizar só 3 meses. Se eu quiser utilizar 6 meses, um ano, eu posso? Sim. Saibam que tratamentos capilares podem se estender por mais tempo também. 3 meses é um tempo mínimo. Então, você pode utilizar por 3 meses, 6 meses, um ano. Isso vai variar também de acordo com a sua queixa, de acordo com os benefícios que você queira com o uso do tópico. Então, aqui vocês entendem como que tem que ter esse tempo mínimo, né, dos 3 meses, esse cuidado para ter os melhores benefícios, mas sabendo que com o primeiro mês de uso você pode sim ter os melhores resultados, bons resultados, melhores resultados é com tempo mínimo de 3 meses, mas você pode estender esse tratamento por 6 meses e um ano, de acordo com as suas queixas, as suas necessidades. Porque o tópico, ele só vai potencializando, só vai trazendo mais benefícios enquanto você for fazendo o uso desse suplemento. Então, eu trouxe aqui esses outros benefícios só para vocês terem uma pequena noção de como esses nutrientes, eles vão além, né, como eu disse, da questão estética. Sabe por que você disse que esses benefícios vão além da questão estética? Olha só esses benefícios da vitamina B6 para o seu organismo. Promove a produção de energia para todas as atividades diárias que você realiza, então você vai realizar essas atividades com mais disposição. Alivia os sintomas da TPM, melhora o sistema imune, aumenta as defesas do corpo. Então, o seu sistema imunológico vai ser fortalecido com a suplementação da vitamina B6. E um ponto muito interessante, que a gente recebe esse feedback diariamente, é que com o uso do Top-Core, muitos clientes percebem a melhora na qualidade do sono. Justamente porque a vitamina B6, que está presente no Top-Core, ela é muito importante para a produção da melatonina. A melatonina é um hormônio que regula o sono. Então, se a gente tem carência ou deficiência de vitamina B6, a gente acaba tendo um sono com qualidade reduzida. A gente não consegue ter uma noite de sono tranquila, porque a gente precisa da melatonina em quantidades reais no nosso organismo para que a gente consiga ter essa noite de sono tranquila. E com a suplementação da vitamina B6, a gente acaba ajudando também nesse processo. Então, aqui é para vocês entenderem, né, terem uma pequena noção de como esses nutrientes vão além da questão estética. Então, pontuando, né, dando continuidade em relação aos outros nutrientes, para vocês entenderem também os benefícios deles, a vitamina B7, que é conhecida como biotina, ela tem um papel muito importante, ela é muito conhecida como fortalecedor de unhas e cabelos. Então, por isso que no primeiro mês de uso, muitas pessoas já trazem esse feedback, né, esses resultados das unhas fortalecidas, com crescimento melhorado, com um aspecto melhorado, que é unhas que estão quebradiças, que estão frágeis, que estão com crescimento lento. Quem faz uso do tópico percebe também os benefícios em relação ao crescimento das unhas. Então, quais são esses benefícios da vitamina B7, né, da biotina? Ela é muito importante para o desenvolvimento do folículo piloso. Tem também um papel muito importante com uma ação antioxidante. Isso vai atuar na saúde da pele, do cabelo, do sistema nervoso, nos órgãos, nas células. Por isso que eu digo, a gente tem que ter esse cuidado também no nosso couro cabeludo, na nossa raiz do cabelo. Esse processo de envelhecimento das células, a gente tem que tentar retardar, reduzir esse processo o máximo possível. E esses nutrientes que têm ação antioxidante vão trazer justamente esse benefício. Então, a biotina, ela tem essa ação antioxidante, retardando esse envelhecimento das células e também retardando o envelhecimento das células da raiz do cabelo. Então, você vai perceber, por isso que quem faz uso do Top-Core percebe os benefícios nas unhas, na pele, no cabelo, no organismo como um todo, porque são nutrientes que são estratégicos, que são necessários para o metabolismo correto do nosso organismo. Então, a biotina, por ter esse papel fortalecedor, é muito importante. Por que ela tem essa característica? Porque justamente ela estimula a produção da queratina. E a queratina é necessária para a saúde do cabelo. A queratina é a proteína principal na estruturação, né, do nosso fio do cabelo. Então, se a gente tem biotina em quantidades baixas, carência, deficiência dessa vitamina, então a gente não vai conseguir produzir queratina em quantidades ideais. Por isso que a gente tem que suplementar, a gente tem que ter essa quantidade de biotina em quantidades ideais, nas quantidades estratégicas, né, na margem de segurança, com qualidade, que o Top-Core vem oferecer para vocês, para garantir essa produção correta também da queratina em quantidades ideais. Então, por isso que vai trazer esse fortalecimento para as unhas, para o cabelo, além desse benefício da ação antioxidante, como eu disse, para a pele, para as células do organismo, para os órgãos, para o sistema nervoso. Então, é todo um conjunto de benefícios que cada vitamina vai potencializando uma ação da outra para trazer todas essas qualidades, essas vantagens para vocês. E um ponto muito importante, aqui dando continuidade em relação a esses nutrientes, é que uma estratégia de uso também, um benefício de ter esses nutrientes em uma formulação, é porque muita gente às vezes pode se questionar, Sara, eu posso obter esses nutrientes através da alimentação? Sim, a gente pode obter todos esses nutrientes através da alimentação, mas é muito difícil a gente chegar nas concentrações que o Top-Core vem oferecer para vocês através do alimento. Infelizmente, a gente não consegue absorver esses nutrientes em quantidades ideais só com a alimentação, para conseguir reverter esses processos, para conseguir potencializar, nutrir essa raiz do cabelo como você precisa, como a gente precisa diariamente. Então, a gente precisa lançar mão de um suplemento como o Top-Core para conseguir reverter, para conseguir trazer saúde para o nosso corpo cabeludo, para conseguir trazer a pigmentação natural dos nossos fios, para a gente conseguir prevenir o embranquecimento dos fios de forma precoce. Você que tem queixa desse embranquecimento dos fios brancos nascendo de forma precoce, na casa dos 20 anos, 30 anos, saiba que tem como prevenir o surgimento de novos fios brancos, tem como reverter esse processo também. Então, aqui eu trouxe de forma resumida também
como que o tópico, através do metilfolato, né, que é a formativa do ácido fólico, vai ajudar também, vai potencializar também em relação à pigmentação dos seus fios. Por que que o metilfolato tem esse benefício? Ele tem um papel muito importante na prevenção dos cabelos brancos e grisalhos. Ele tem esse papel que ele é conhecido por ter essa ação também. O ácido fólico, a gente sabe que tem outros benefícios em relação ao nosso organismo, para a gente prevenir anemias, para a gente conseguir manter o sistema nervoso ali funcionando da forma correta. A gente tem que ter esse metilfolato, né, o ácido fólico, em quantidades ideais. Mas aqui eu trouxe de forma pontual sobre os benefícios para o nosso cabelo. Como eu disse, todos esses nutrientes são muito importantes para o organismo como um todo. Mas eu pontuei alguns benefícios só para a gente, como eu disse, ter uma ideia de como o tópico vai trazer tanta vantagem, tantos benefícios para quem faz uso. Então, prevenindo o surgimento desses fios brancos, nutrindo o couro cabeludo, que ele é um dos principais nutrientes do nosso couro cabeludo, ele é muito importante para garantir o crescimento do fio do cabelo, acontecendo ali de forma saudável, e a pigmentação desse fio. Sabe como é que acontece isso? O metilfolato é muito importante para a síntese de DNA e de RNA, e isso é crucial para a regeneração celular. Então, para vocês entenderem, um nutriente que ele é muito importante para o processo de regeneração celular, então ele é muito importante para garantir que o folículo piloso, que é a raiz do meu cabelo, consiga produzir, consiga fazer com que cresça um fio saudável, nutrido e pigmentado. Porque as células da nossa raiz do cabelo, como eu mostrei para vocês de forma ilustrativa na imagem, precisa ser estimulada ali constantemente. A nossa corrente sanguínea precisa levar os nutrientes de forma constante. Os nutrientes, lipídios, tudo tem que chegar em quantidades ideais, da maneira correta, para que esse crescimento aconteça de forma correta. E um ponto muito importante, a pigmentação também precisa desse estímulo correto, porque as células que produzem a melanina, que é o pigmento que dá a coloração aos nossos fios de cabelo, essas células elas precisam ser estimuladas. Então, o metilfolato, tendo essa ação, né, de ser muito importante na síntese do DNA e do RNA, que é crucial para a regeneração celular, que é muito importante para a produção desse fio do cabelo de forma saudável, também é muito importante para a produção desse pigmento acontecendo de forma saudável. Então, a melanina será produzida em quantidades ideais e normais, com o estímulo correto, com a nutrição correta desses nutrientes. Sabe, mas se eu potencializar, se eu nutrir, né, suplementar através do tópico esse nutriente, tem perigo desse fio de cabelo nascer em colorações diferentes? Não. O fio do cabelo ele vai nascer com a sua coloração natural. Porque o suplemento, né, o tópico, ele vai garantir que esse fio, que essa produção aconteça de forma saudável. É um estímulo que acontece, não é para acontecer de forma exagerada. A produção do pigmento, a produção de hormônios, a produção... tudo isso que acontece, né, como eu falei na melatonina, não acontece de forma exagerada, acontece de forma saudável, de forma com que o seu organismo funcione da melhor forma possível. Então, esse pigmento, ele vai vir para trazer a pigmentação natural dos seus fios. Você que tem a queixa de já ter fios brancos, esse pigmento vai começar a ser colocado ali no seu cabelo, né? Essa raiz do cabelo vai começar a produzir um fio pigmentado, porque, como eu disse, o embranquecimento dos fios é um processo reversível, então a gente tem como reverter. Mas quanto antes a gente agir, melhor. Né? Quanto antes ali surgir os primeiros fios brancos, já começa ali a usar o Topicor, você conhece alguém que tem essa queixa, já indica o Topicor. Porque quanto antes você utilizar, melhor. Esse suplemento, o suplemento como Topicor, quando a gente já inicia o uso, quanto antes a gente tem os melhores resultados. Sabe, mas eu já tenho alguns fios brancos. Eu consigo reverter essa situação? Sim. Você vai conseguir trazer pigmentação para os seus fios, você vai conseguir reverter o surgimento de novos fios brancos, né, através da prevenção do surgimento desses novos fios. Mas quanto antes você fizer o uso, melhor. Quanto antes você iniciar a suplementação com tópico, melhor, para nutrir essa raiz do cabelo, para nutrir esse couro cabeludo e trazer de volta a produção do pigmento de forma natural, o crescimento desse fio acontecendo de forma saudável, com a densidade acontecendo de forma natural, o crescimento. Então, quando a gente suplementa algo para tratamentos capilares, como o tópico, a gente quer que o cabelo cresça de forma acelerada. E sim, tem esse estímulo para esse crescimento, vai ter um crescimento saudável acontecendo. Então, você que tem, né, o processo de lentidão do crescimento, com o uso do tópico, vai ter o aceleramento desse crescimento através de um estímulo acontecendo de forma saudável. Então, pigmentação, crescimento, diminuição da oleosidade, diminuição da quebra, da fragilidade do fio, tudo isso acontece através dessa potencialização, dessa suplementação desses nutrientes. Então, para finalizar em relação aos nutrientes, vou finalizar aqui falando sobre a vitamina B12, para a gente já iniciar em relação às estratégias de uso. Como eu disse, tudo de forma bem objetiva, bem direta, para vocês entenderem a melhor forma de utilizar o Topicor, né, a forma correta de utilizar o Topicor, para não restar nenhuma dúvida, para frisar bem da forma como vocês devem utilizar, para que vocês tenham os melhores resultados, a melhor absorção possível, para que você também traga o seu feedback, para você ser mais impactado com o uso do Topicor. Então, finalizando aqui com a vitamina B12, como eu disse, todos esses nutrientes têm benefícios além da questão estética. Então, eu trouxe aqui só alguns benefícios da parte, né, da saúde capilar, para vocês terem uma breve noção de como o Topicor vai ter esses benefícios para vocês. Então, a vitamina B12 contribui para o crescimento e fortalecimento de cabelos e unhas,
ajuda a combater a queda do cabelo e também promove a circulação sanguínea de forma saudável. E um ponto muito importante também é quando o nutriente ele estimula essa circulação sanguínea de forma saudável, acaba também contribuindo para a prevenção da caspa e da dermatite seborreica. Porque, como eu disse para vocês, o processo de oleosidade de forma excessiva acontece também quando a gente tem carência e deficiência de nutrientes. Então, quando a gente suplementa os nutrientes da forma correta, de forma estratégica, a gente traz saúde para esse couro cabeludo, a gente traz oxigenação acontecendo de forma correta, nutrição acontecendo de forma correta, então diminui essa oleosidade excessiva. Porque essa oleosidade, ela pode ser um processo de tentativa do organismo de proteger o seu couro cabeludo. Mas a gente sabe que quando esse processo de oleosidade acontece de forma excessiva, acaba estimulando o processo de queda capilar, o processo da formação da caspa, o enfraquecimento dos fios. Então, a partir do momento que a gente suplementa, a gente consegue contribuir para a prevenção desses processos. A gente consegue contribuir para prevenir, para diminuir o processo de oleosidade do cabelo também. Então, de forma resumida, para vocês entenderem os benefícios, né, do Top Coat, para vocês frisarem os benefícios que vocês terão com o uso do Top Coat, trouxe aqui sobre o fim dos cabelos grisalhos, a prevenção dos cabelos brancos e grisalhos, o fim da queda capilar, o fim da oleosidade, como eu acabei de falar para vocês, é muito importante para prevenir também esse processo da formação da caspa, potencializa o crescimento acontecendo de forma saudável, fim das pontas duplas, restauração cutânea, você vai perceber um aspecto mais jovem da sua pele, suas unhas também serão fortalecidas. Então, como eu falei para vocês, esses nutrientes eles vão agir de forma, cada nutriente vai potencializar a ação do outro, vão agir de forma sinérgica para trazer os melhores resultados para vocês. Então, agora vamos para as estratégias de uso, para vocês terem os melhores resultados em relação ao Top Coat, para que vocês consigam utilizar da forma correta esse suplemento. Então, Sara, como é que eu vou utilizar? Como é a apresentação do Top Coat? Eu ainda não faço uso, vou comprar hoje, né? Vou comprar o quanto antes o Top Coat. Como é que eu vou utilizar? Para vocês entenderem, o Top Coat é uma apresentação líquida, então você vai ingerir o Top Coat. Uma dúvida frequente é se você precisa passar na raiz do cabelo, né? Aplicar no couro cabeludo. E não. O Top Coat ele foi formulado para você tomar. Como eu disse, é um tratamento de dentro para fora. Você vai potencializar, vai nutrir o seu organismo de dentro para fora para trazer essa saúde para o seu cabelo. Então, eu trouxe aqui até para vocês verem, né, a embalagem. A embalagem, ela vem com conta-gotas, que facilita muito o uso. Então, conta-gotas, vocês vão pingar 12 gotinhas. Então, essas 12 gotas vocês podem colocar diretamente na boca ou vocês podem colocar em uma colher. Uma dica para uso, né, para vocês não colocarem gotas a mais ou a menos, é vocês aplicarem na colher, que ali vocês conseguem visualizar a quantidade de gotinhas que está caindo, para vocês conseguirem tomar a quantidade ideal, a quantidade correta de uso. Então, essas 12 gotas correspondem a 1 ml, e na embalagem tem 30 ml, ou seja, uma embalagem é suficiente para 1 mês de tratamento. Sabe qual é o sabor do Top Coat, né? Eu nunca fiz uso, vou iniciar o uso, quero entender qual é o sabor, se é um sabor agradável. O sabor do Top Coat é um sabor de laranja. Então, é um sabor muito agradável. A gente também recebe esse feedback diariamente, que o sabor é muito agradável, é muito fácil o uso do Top Coat, a forma de uso do Top Coat. Quando chegar a embalagem na sua casa, você vai perceber como é muito tranquilo utilizar o Top Coat. É muito agradável a forma de uso. Então, só reforçando, uma embalagem de Top Coat é suficiente para 1 mês de tratamento. E o Top Coat, ele não é um medicamento. Muitas pessoas têm essa preocupação se o Top Coat é um medicamento, se precisa ter a prescrição médica, se é obrigatório ser vendido em ambiente, né, de farmácias e drogarias. E eu já mostro, né, já falei no início e gosto de frisar para vocês. O Top Coat é um suplemento alimentar, então ele pode ser comercializado fora do ambiente farmacêutico, ele pode ser comercializado por meio digital, né, por meio de venda online, através de especialistas e consultores que são treinados e capacitados. Então, todos os nossos consultores do Top Coat, eles são altamente treinados e capacitados para trazer as informações corretas e necessárias para vocês, para que vocês utilizem o Top Coat da maneira estratégica, correta, trazendo os melhores benefícios para que vocês consigam atingir os seus objetivos. Então, através dessas informações, eu gosto de frisar também em relação a essa quantidade diária que vocês fazem uso. Uma dúvida frequente é se vocês podem, né, se a gente pode utilizar mais do que as 12 gotas que são orientadas. Não. As 12 gotas garantem qualidade no seu tratamento, garantem segurança no seu tratamento. Então, você utiliza as 12 gotinhas e isso garante que chegue, né, esses nutrientes em quantidades ideais, garantem todos esses benefícios que eu falei para vocês. Então, vocês vão utilizar as 12 gotas e uma dica, uma estratégia, é vocês escolherem um horário do dia. Sabe? É igual quando eu utilizo um medicamento, eu preciso escolher aquele horário, se eu não tomar no mesmo horário, pode ser que atrapalhe o meu tratamento? Não. Você pode utilizar de manhã, à tarde, à noite. Quando eu digo para você escolher um horário, é para você evitar o esquecimento do uso. Isso é uma estratégia para ter disciplina no uso. Então, se eu todo dia tomo após o almoço, assim que eu termino de almoçar, eu tomo meu Top Coat, é muito difícil eu esquecer, porque ali já vira um hábito, já vira uma rotina. Mas se um dia eu tomo de manhã, no outro eu tomo à tarde, no outro eu tomo à noite, vai ter dia que eu não vou lembrar se eu tomei ou não. E acabo deixando para tomar no outro dia, e isso vai atrapalhando o tratamento, vai atrapalhar a disciplina do uso e vai acabar atrapalhando seus resultados. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você tenha o máximo de benefícios, o máximo de resultados e o mais rápido possível. Porque o Top Coat, um ponto muito importante também nessa qualidade da indicação, do uso, é que o Top Coat veio com essa estratégia de ser uma apresentação líquida, veio com um intuito. Por quê? Quando a gente, comparando, né, um suplemento na apresentação líquida, comparando com um suplemento em cápsula,
Os suplementos líquidos, eles têm ações mais rápidas. Por quê? Quando a gente ingere uma cápsula, a gente precisa ter as etapas de desintegração dessa cápsula para começar, então, a ter a absorção dos nutrientes. E como o tópico é uma apresentação líquida, a partir do momento que você coloca na boca, o processo de absorção ele já inicia. Então, é muito rápido o processo de absorção. A partir do momento que esses nutrientes são absorvidos, chegam na corrente sanguínea e o quanto antes vão chegar no seu couro cabeludo, né, na sua pele. Então, os resultados eles acabam aparecendo de forma mais rápida. Como eu disse, a gente recebe feedbacks de pessoas nos primeiros meses de uso, no primeiro mês de uso, já tem vários resultados, justamente porque é uma ação mais rápida com a suplementação do tópico, por ter uma apresentação líquida. Então, você vai utilizar as 12 gotas da forma correta, como eu orientei, né? Como a gente sempre orienta, de maneira correta, na quantidade correta. Não extrapolem essa quantidade, porque a gente também preza pela segurança, pela qualidade desse tratamento, dessa suplementação. Então, utilize as 12 gotas, escolha um melhor horário para tomar. Como uma dica de uso, né? Você vai escolher um horário para manter essa disciplina no uso. E também uma dica para melhorar a absorção, para potencializar a absorção desses nutrientes, é você tomar sempre próximo das refeições. Sabe? Então, eu posso tomar logo após o café da manhã? Sim. Antes do almoço, eu posso tomar? Sim. Sempre de forma imediata. Se eu decidir tomar antes da refeição, eu tomo as 12 gotinhas e logo em seguida já me alimento. Se eu decidir tomar após a refeição, eu me alimento e logo em seguida tomo as 12 gotinhas. Mas sempre muito próximo da refeição. Por quê? Porque os nutrientes que a gente absorve através do alimento, a gente vai conseguir potencializar a absorção dos nutrientes do tópico. Então, é uma ação sinérgica, uma potencializando a outra, trazendo esses benefícios na ação do tópico. Então, essa é uma dica de uso para vocês terem os melhores resultados. Então, vocês vão utilizar essas 12 gotas só uma vez ao dia. Vocês vão escolher um mesmo horário, né? Uma vez ao dia. Vocês não vão utilizar mais do que uma vez. Porque, como eu disse, as 12 gotas é a quantidade diária, necessária, com qualidade, com segurança para você fazer o uso. E também um cuidado para vocês, né, terem, quando for ingerir o tópico, não utilizar, né, não ingerir logo em seguida uma bebida muito quente ou muito gelada, para não atrapalhar o processo de absorção dos nutrientes do tópico. Então, evita tomar logo em seguida, né, bebidas muito quentes ou muito geladas, escolher um melhor horário, utilizar uma vez ao dia. Então, fazendo o uso da forma correta, você vai ter os melhores resultados. E uma dica de estabilidade, de segurança, de qualidade também em relação aos as embalagens quando chegarem na sua casa. Quando chegar, né, as embalagens do Topco, você que vai comprar os combos de 3 meses, de 5 meses, 6 meses, 1 ano, que vai variando, né, os nossos combos, quando chegar essas embalagens, essa quantidade de embalagem na sua casa, não vá abrindo de uma por uma para você perceber como é que está o produto, como é que está a embalagem. Não faça isso. Por quê? Porque a partir do momento que você abre a embalagem, o processo de estabilidade vai acabar sendo influenciado como? Se você abre a embalagem hoje e você comprou um combo de 6 meses, e só depois de 6 meses, né, você vai utilizar ali a última embalagem, infelizmente, a estabilidade daquele produto não tem como a gente garantir 100% da estabilidade. Porque você abriu, né, você acabou atrapalhando o processo correto de uso daquele suplemento. Então, como é que você vai fazer? Quando chegar as embalagens, você vai abrir só que você vai fazer o uso durante aquele mês. Vai utilizar durante os 30 dias, da forma correta, as 12 gotas por dia. Quando finalizar a embalagem, você vai abrir a segunda embalagem. E assim sucessivamente. Você vai abrir só a embalagem que você faz uso, para garantir estabilidade do seu produto, para garantir segurança, para garantir qualidade. Então, a gente também preza que você utilize o produto de forma segura e com qualidade. Isso é uma dica até para tudo que você for utilizar de forma líquida, né? Todo medicamento que você for utilizar de forma líquida, todo suplemento. Todo produto, né, suplemento, medicamento que você utiliza da forma líquida, sempre tem as orientações em relação ao tempo. Após a embalagem aberta, utilizar por tanto tempo. Então, vocês tenham esse cuidado. Isso vale para medicamentos e suplementos. A partir do momento que você abre a embalagem, verifica na embalagem por quanto tempo eu posso continuar utilizando aquele produto após aberto. Para vocês terem uma ideia. Tem xaropes que depois de aberto, você tem que utilizar por 14 dias. Tem antibióticos que depois de aberto, você tem que utilizar por 7 dias, por 21 dias. Isso é um cuidado que o fabricante tem de lhe orientar para que você não utilize um produto sem estabilidade, sem segurança. Então, o Topco, ele é estável. Quando chegar o produto na embalagem na casa de vocês podem até perceber na embalagem. Tem dizendo essa informação na embalagem. A estabilidade é garantida até 60 dias após aberto. Então, você que vai fazer o uso da forma correta, as 12 gotas ao dia, você vai utilizar o produto com estabilidade, com segurança, com qualidade. Então, não abra para utilizar depois de 2 meses, depois de 3 meses, depois de 6 meses, porque, infelizmente, a gente não tem como garantir a qualidade do uso, não tem como garantir os melhores resultados. E a gente quer que você tenha os melhores resultados. Então, utilize da forma correta, com disciplina, com cuidado, para você ter os melhores resultados com o Topco. Então, uma dúvida também frequente é em relação... A gente já está finalizando aqui. Em relação à apresentação do Topco, em relação a essas orientações sobre o Topco. Já vou trazer a novidade que o Topco trouxe para vocês. Não sei se alguém já está sabendo, se já soltaram um spoiler para vocês, mas vou trazer aqui uma novidade, que é com muito carinho que a equipe Topco preparou para vocês. Então, finalizando aqui sobre a formulação, que é uma dúvida frequente, eu acho muito importante trazer para vocês, é que muitas pessoas que têm intolerância à lactose, têm intolerância ao glúten,
que têm diabetes perguntam se podem ou não utilizar o Topicol. E aqui eu já trago para vocês essas informações, para vocês ficarem tranquilos, né, ficarem seguros do uso do Topicol. Por quê? A gente também teve esse cuidado, né, em relação à formulação, de não ter glúten na formulação, não tem açúcar, não tem gordura, não tem lactose. Então, vocês podem fazer o uso de forma segura e com qualidade para ter o máximo de benefícios com o Topicol. Sabe, tem alguma contraindicação do Topicol? Quem é que pode utilizar, quem não pode? A contraindicação do Topicol é a seguinte: o Topicol foi formulado para o público adulto, homens e mulheres. Então, crianças e adolescentes não podem utilizar. Porque, como eu disse, o Topicol veio com concentrações muito estratégicas. E como ele foi formulado para o público adulto, a gente não orienta, é contraindicado o uso em crianças e adolescentes. Sabe, gestantes podem utilizar? A gente orienta que não, já que as gestantes nessa fase da vida já estão fazendo uso de outros suplementos mais específicos, né, em concentrações mais específicas, podendo até estar utilizando alguns medicamentos. Então, as gestantes, a gente também não orienta o uso, como cuidado, já que eles estão fazendo uso de outros tipos de suplementos, tem cuidado em relação ao bebê também. Então, crianças, adolescentes e gestantes, a gente não orienta o uso do Topicol. Sabe, e os outros públicos podem utilizar, né, os adultos podem utilizar, adultos que tenham doenças crônicas podem utilizar tranquilamente. Como eu disse, o Topicol ele foi formulado com nutrientes essenciais e necessários para a saúde do nosso organismo. Então, você que tem diabetes, você que tem hipertensão, que tem psoríase, que tem vitiligo, que tem hipotireoidismo, pode utilizar o Topicol tranquilamente, que você vai ter os melhores resultados com o Topicol. Quem tem diabetes também. Então, você que tem doenças crônicas, pode utilizar o Topicol tranquilamente. Porque, como eu falei, são nutrientes essenciais necessários, você vai ter o máximo de benefícios com ele. Então, finalizando aqui a apresentação, já falo para vocês, se restou alguma dúvida, eu trouxe vários esclarecimentos, né, dúvidas frequentes que a gente recebe, mas se restou alguma dúvida em relação ao uso do Topicol, em relação à formulação do Topicol, assim que finalizar a live, entre em contato com o seu consultor, que ele vai orientar sobre todas essas informações. Então, para mostrar para vocês, né, essa surpresa que a equipe Topicol preparou para vocês, amanhã, quem comprar